Então, por que que eu coleciono? Eu acredito que o principal motivo, sendo o mais sincero possível e abrangendo a grande parte do público que coleciona quadrinhos, sejam mangás, quadrinhos japoneses, sejam manhwas, quadrinhos sul-coreanos, seja o público otaku, que frequentemente está focado em animes e alguns poucos donghwas, que são animes chineses, seja o pessoal que lê simplesmente gibis, que são histórias em quadrinhos infantis, como Disney, como Turma da Mônica, o pessoal que gosta daquele quadrinho que é fora do mainstream, aquele quadrinho mais underground, que seria aquelas graphic novel, as novelas gráficas, né? Quadrinhos mais bem trabalhados, à la Will Eisner, Moebius e assim por diante. O colecionismo, ele tá ligado justamente ao fato de uma satisfação pessoal. E essa satisfação pessoal, ela vem sim, você acreditando ou não, para massagear o teu ego e alimentar a sua própria identificação de identidade. Acaba que os quadrinhos, quando a gente começa a consumi-los, a gente começa a perceber que fragmentos da nossa própria personalidade vão sendo moldados à medida com que a própria leitura, o próprio hábito de comprar, ler, consumir e expor em instantes e assim por diante, nos demonstra, né, quem nós somos de fato, e quem nós somos de fato também nos fomenta a adquirir materiais que está ligado mais com a gente. O que eu quero dizer? Se você é um adolescente, muito provavelmente você vai ler mangás shonen, porque tá focado, né, num certo público shonen, que é os adolescentes masculinos. À medida com que você vai ficando mais adulto, você vai migrando para o seinen, mas não necessariamente você, adolescente, não leia seinen, ou você, adulto, não vai ler um shonen. O que eu quero dizer é que os quadrinhos, né, e o colecionismo de quadrinhos, eles demonstram grande parte do que nós somos. À medida com que a gente vai percebendo o que a gente lê, a gente começa a perceber o que a gente gosta. E quando a gente começa a perceber o que a gente gosta, o que nos traz prazer, o que nos traz satisfação, é mais fácil a gente identificar quem nós somos. Então acaba que o quadrinho, como uma extensão da arte, classificada como a nona arte, ela demonstra o nosso potencial, ela demonstra o nosso ser. E o ato de a gente colecionar, o ato da gente comprar, ler, expor, o ato da gente colecionar filmes, o ato da gente colecionar fotografias, o hábito da gente colecionar jogos, né? Hoje, o grande maior parte do público coleciona jogos. Tem gente que tem uma biblioteca na Steam imensa e nem por conta disso consumiu todos os jogos, né? Tem gente que tem mais de 100 jogos na Steam e tem baixado, jogado e testado ali 20, 25 jogos. Tem gente que coleciona fotografias, cinema, literatura, teatro, enfim, o ato da gente colecionar de fato nos demonstra quem nós somos. E essa necessidade do indivíduo de saber quem realmente é nos conduz ao colecionismo. E é por isso que países de primeiro mundo, países mais bem desenvolvidos, que o valor tributário é menor, que a mão de obra é mais valorizada. Vou dar um exemplo aqui, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que a mão de obra ela é mais cara, é mais valorizada. A gente sabe que a tributação em relação ao nosso país Brasil, ela é bem menor. A gente sabe também que os bens de consumo também são mais baixos do que em relação a gente, num país subdesenvolvido, que é praticamente quase que toda a América Latina entra nesse balaio. E acaba que países como os Estados Unidos, o colecionismo, até mesmo de coisas praticamente e visivelmente irrisórias, elas são mais comum. É mais comum colecionar. Por quê? A partir do momento em que você não tem a necessidade tão grande de ter que trabalhar para sobreviver, você começa a buscar formas de se identificar, de se enxergar diante da sociedade, diante do cosmos, né, do mundo. E o colecionismo, ele demonstra isso. O colecionismo acaba que é uma extensão do nosso ser, ao mesmo tempo que é o espelho do nosso ser. E quando eu coleciono quadrinhos, eu consigo perceber os meus gostos baseado em fragmentos da minha vida. Quando eu tinha 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos de idade. E você perceber isso é classificar você. Você se classificar fica mais fácil de você entender quem você realmente é. Vocês já ouviram aquela frase de que para você resolver um grande problema, basta você fragmentá-lo em pequenos problemas e você resolver individualmente, acaba que no final você vai conseguir resolver esse grande problema? Então, é justamente isso. Os quadrinhos, né, e o colecionismo no geral, nada mais é do que você fragmentar a sua própria identidade. E quando você fragmenta a sua própria identidade, é mais fácil de você conceber uma opinião sobre si mesmo. Então, colecionar é conhecer a si mesmo.